seu jogo mobile ao próximo nível com monetização híbrida. Pois é, a gente vai ter, em uma média, 96% dos usuários de aplicativos móveis nunca gastam em compras, ou seja, in-app purchases. Isso significa que a grande maioria de seus usuários está perdendo conteúdo no aplicativo ou em experiências de sucesso em seu jogo. Participe e aprenda com o Google como explorar a estratégia de monetização híbrida, diversificando os fluxos de receita e aumentando o LTV de seus jogos. Esse painel ele é originalmente em português, mas já sabe, né? Se quiser trocar para inglês, é só entrar no nosso link aqui no canal, beleza? Bom, com isso eu gostaria de chamar a nossa participante desse painel, Victoria Giovanetti. Ela é Account Strategist, App Sales Online Partnerships Group no Google. E aí, Vitória, tudo bom? Olá, tudo bem e você? Tudo bem, ver um mulherão desses incrível na tela, agora que eu tô bem mesmo. Muito bom. Vitória, agora é com você. Boa sorte, bom painel. Obrigada. Olá, pessoal. Bom, como ela me apresentou, eu sou a Vitória Giovanetti, trabalho no Google com monetização de aplicativos e hoje a gente vai falar sobre monetização híbrida. Então, o que é a monetização híbrida? É o balanço entre a receita de anúncios e a receita de in-app purchase. Então, vamos lá, deixa eu só aprender aqui a passar minha tela. Bom, esse dado, ela já deu um spoiler, então acho que ele sempre me choca quando a gente entende que 96% dos usuários nunca vão converter em compras no aplicativo. Então, o que isso significa? Que a grande maioria dos usuários está ou perdendo conteúdo do seu app ou sucesso no seu jogo, já que quando ele encontra ali a barreira de compra, ele acaba optando por sair ali do aplicativo. Então, hoje a gente vai falar rapidamente sobre esse assunto que é super bacana e entender como a gente consegue melhorar essa conversão e aumentar o LTV aí do seu jogo. Bom, o que a gente tem aqui nesse gráfico? Bastante informação. Primeiro ponto mais importante, hoje a receita, né, quando a gente olha a receita geral dos aplicativos, 94% vem de in-app purchase e 5% de anúncios, né, quase 6%, que dá mais ou menos ali 80 bilhões de dólares. E quem são, né, os desenvolvedores que estão abocanhando aí essa fatia tão grande ali, né, de in-app purchase de 94,2% aí de total de receita? Infelizmente, apenas 1% dos desenvolvedores consegue, de fato, extrair receita ali, obter sucesso com in-app purchase. O que significa que os outros 99% dos usuários, dos desenvolvedores, exploram anúncios como forma de monetização. E por que a gente tem essa relação ali tão desbalanceada, né? Então, hoje o que eu quero trazer um pouquinho para vocês é como que a gente consegue explorar o melhor dos dois mundos. Então, como a gente consegue alavancar o in-app purchase, aumentar a receita com IAP e, ao mesmo tempo, ali conseguir trazer a receita de anúncios como algo incremental. E esse incremental está, de fato, crescendo bastante. Então, até final de 2021, a receita de anúncios ela é esperada aí que ela chegue a triplicar. Então, por que não competir, né, dentro de um lugar que ainda tem tanto espaço para crescer e que é muito menos concentrado quando a gente compara com o IAP? Então, falando um pouco mais de dados aí de monetização híbrida, no ano passado, 34% dos jogos que tinham apenas IAP como forma de monetização passaram também a utilizar ads. Então, a gente sabe o quão difícil é converter o usuário, né, a se tornar um usuário pagante dentro do app, e os anúncios vêm ali como uma estratégia complementar de monetização. E por quê, né? Então, vamos falar agora de receita, de números, que é o que realmente faz sentido ali no fim do dia. Então, quando a gente olha a receita de anúncios, ela é 100% complementar à IAP. Então, pensando ali, né, mais ou menos num IAP inicial de 0,05 dólares, né, que é a média que a gente tem no mercado, se a gente trouxer uma contribuição de anúncios ali na casa de 0,01 a 0,02, que é mais ou menos o que a gente tem,
isso dá de 20% a 40% de aumento na sua receita. Então, é muita coisa e é tudo incremental. Então, além da questão de receita, a gente tem também um aumento potencial de retenção, então, através de formatos de anúncios específicos e também de conversão IAP, né? Então, através do vídeo premiado, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, ali no gráfico, a gente consegue ver bem essa relação de incrementabilidade através da receita de anúncios. E, bom, como que a gente consegue utilizar estratégias diferentes para explorar a receita de anúncios? Né? Então, putz, Vicky, eu preciso seguir a mesma estratégia, colocar anúncios para todos os usuários da mesma maneira? De forma alguma. Então, algo que a gente sempre puxa com os nossos clientes e que a gente fala bastante dentro do Google é de segmentar os seus usuários. Então, aqui eu trouxe um exemplo de segmentação regional. Então, ali a gente dividiu em 3 regiões, uma que tem, né, a quantidade de usuários ali baixa, né, um DAO com tráfego insuficiente, então deixei ela ali de ladinho. A região B, que tem um ARPDAO ali, então uma receita média por usuário ativo alta e com crescimento elevado, então ela segue exclusiva ali com IAP, e uma outra região onde a gente tem um ARPDAO baixo, então onde realmente a gente não tem uma receita ali bastante elevada para os nossos usuários ativos, só que tem um volume de usuários muito grande. Então isso acaba acontecendo em regiões como Ásia, América Latina, onde a gente tem um volume bastante grande de usuários que não convertem. E é aí que a gente consegue testar anúncios como estratégia complementar. Aqui eu trouxe o exemplo do HeroCraft, então é um app, né, o Farm Frenzy, que passou a utilizar ads como estratégia complementar. Então, antes eles eram baseados apenas em AP, e eles tiveram ali um aumento de receita na casa de 200%. Então, é realmente bastante coisa. E quando a gente olha, né, nesse balanço, então, monetização híbrida é a combinação de anúncios com IAP. E anúncios passou a representar 40% da receita total da empresa. Então, realmente ali ocupou um espaço bastante grande. E, bom, falando de LTV, né? Então, o que é o valor da vida útil do seu usuário? Então, como ele é calculado? O LTV nada mais é do que a receita média por usuário multiplicada pelo tempo de engajamento dele com o jogo, né? Então, quanto maior o engajamento e a retenção e maior a receita do seu usuário, maior é esse LTV. Como a gente consegue aumentar o LTV? Através de compras dentro do aplicativo, quanto mais ele gastar, quanto mais caro for o item, ou através de anúncios. E o tempo de jogo, a gente consegue utilizar algumas estratégias para aumentar ali esse tempo de engajamento, como, por exemplo, o vídeo premiado. E aqui a gente, né, consegue ver bem que os usuários têm comportamentos de compra completamente diferentes. Então, a gente tem aqueles usuários que não podem pagar, né, que realmente não têm essa disponibilidade, que nunca pagaram antes, que já pagaram antes em algum jogo que não necessariamente é o seu, que já comprou no seu jogo ou em algum dos seus jogos, ou que já pagou algo dentro deste jogo. E a gente consegue ver bem que a probabilidade vai diminuindo, né? A disponibilidade de compra ela vai reduzindo. E por quê, né? Então, qual que é o percentual de Daily Active Users que ficam ali em cada uma desses modelos de comportamento de compra? Então, o LTV ele é muito maior em quem já pagou, porque de fato ele está convertendo e trazendo valor ali para dentro do seu app. Só que, infelizmente, o percentual de DAO que está ali na última coluna, ele se encaixa ali dentro daqueles 4% que a gente viu que de fato convertem. Então, o objetivo do anúncio é a gente conseguir aumentar o LTV em todos os perfis de compra de usuário. Então, aquele que não pode pagar, então 96% dos usuários, eles vão converter de alguma forma, eles vão te remunerar de alguma maneira. Então, se ele não consegue, né, ou não tem essa disponibilidade de compra, ele vai assistir um anúncio e transformar o LTV que antes era 0 em algum valor muito mais alto do que era anteriormente. E para aqueles usuários que já convertem, eles conseguem ter estratégias diferentes para aumentar a conversão.
E aí, bom, aqui eu trouxe o exemplo do Boxing Star, que utilizou, ele também tinha uma estratégia somente API, passou a ter uma estratégia de monetização híbrida, e os resultados foram incríveis. Então, não só em receita, mas a gente consegue ver o tempo de engajamento e retenção, que também aumentou bastante. Bom, e como que a gente consegue alcançar esse desempenho, né? Então, eu já vou chegando no final da minha apresentação, infelizmente, falando de vídeo premiado. Então, o vídeo premiado é um formato de anúncio que tem uma estratégia muito clara entre os 3 principais pilares. Então, a gente tem os usuários, os anunciantes e os desenvolvedores. Para o usuário, eu escolhi assistir aquele anúncio, eu escolhi clicar e assistir 30 segundos de um vídeo para ganhar alguma coisa dentro daquele app. Então, é uma experiência totalmente opcional, onde eu vejo valor naquilo que eu vou receber em troca. Para o desenvolvedor, é maravilhoso, porque é o formato que tem o maior CPM e retenção comparado com os outros formatos de anúncio. E para o anunciante, ele consegue usuários extremamente engajados que, como eu disse anteriormente, optaram por assistir aquele anúncio. Bom, aqui a gente tem um exemplo clássico, então deixa só o vídeo começar de novo. Eu estou ali jogando, né, e morri. O que vai acontecer? Tenho 2 opções, ou eu uso moedas que eu comprei na loja, ou eu assisto um vídeo para retomar ali o jogo da onde eu parei. Então, se eu não tenho moeda, se eu sou uma usuária que não tenho disponibilidade de compra, eu ia simplesmente abandonar o jogo. E o vídeo premiado me trouxe essa possibilidade de conseguir interagir e aumentar ali o meu engajamento com o jogo por mais tempo. Aqui a gente tem um outro exemplo do Gen City, que também cresceu ali 25%, e a gente consegue ver que ele libera o vídeo em troca de features, né? Então ali você consegue dar um boost antes mesmo do jogo começar, você já entra com uma vantagem que é desbloqueada através do vídeo. E, bom, existem diversos modelos de vídeo premiado, então, desde anúncios jogáveis até vídeos na vertical, vídeos falando da marca, vídeos que levam ali para a loja. Então, existem muitas possibilidades onde você consegue explorar o que faz mais sentido para o seu jogo. E aqui um ponto super importante que vocês devem levar em consideração na hora de escolherem esse formato. Primeira coisa é que você tem que escolher um prêmio que seja valioso. Então, o usuário escolheu passar 30 segundos assistindo um anúncio. O que ele vai receber em troca precisa ter um sentido muito especial para ele e precisa ter uma correlação ali com a economia do jogo, algo que faça sentido. E rewatchable é quanto que ele consegue assistir novamente. Então, ganhei umas moedas extras, eu dupliquei as moedas, mas eu vou usar todas aquelas moedas ali na lojinha, eu vou comprar de fato, e depois eu tenho a possibilidade de assistir de novo e ganhar mais moedas. Então, façam essa relação de algo valioso e que o usuário consiga assistir mais vezes para aumentar ainda mais o engajamento e a retenção. Bom, Vicky, e os outros formatos, né? A gente tem interstitial, banner, anúncio nativo. De fato, existem muitos formatos onde a gente consegue explorar a monetização híbrida. E hoje eu trouxe o vídeo premiado porque ele é o formato mais utilizado para jogos e é o formato que a gente consegue, de fato, melhorar engajamento e retenção, porque a gente oferece algo valioso para o usuário e diminui a barreira de compra que antes ele simplesmente sairia do app, ele consegue continuar navegando e remunerando o desenvolvedor que antes acabava perdendo ali aquele usuário. Sobe meu tempo. Bom, falando sobre os outros formatos, aqui eu trouxe alguns exemplos de aplicação de banner, interstitial, nativo, então tem muitas possibilidades mesmo. Para cada jogo, para cada design, a gente consegue explorar um formato de anúncio diferente. E o mais importante é segmentar o seu público de usuários. Então, os usuários não são iguais, além de estarem em regiões diferentes, que têm peculiaridades, eles têm comportamento de compras diferentes. E acho que aqui a mensagem é para vocês sempre lembrarem disso e não tratarem todos os usuários da mesma maneira. Seja oferecendo um vídeo diferente, né, um vídeo premiado com uma recompensa diferente, seja mostrando um interstitial, né, aquele anúncio de tela cheia, apenas para usuários
do Brasil e não dos Estados Unidos, porque aqui a gente tem uma tolerância maior para anúncio, e tudo isso vocês conseguem utilizar o Firebase como ferramenta para, de fato, realizar essa configuração. Queria ver meu tempo aqui. E por fim, entrando na reta final aqui, vamos falar sobre Firebase muito rapidamente, que é essa ferramenta que eu comentei com vocês, que vocês conseguem traquear algumas métricas e alguns indicadores muito importantes, como retenção, duração da sessão, a receita ali por usuário ativo e outras métricas super importantes. Vocês também conseguem utilizar o front-end do Edmob, que já traz tudo isso ali de bate-pronto. Dentro do Firebase, vocês conseguem usar de maneiras assim, diversas, então desde a criação do app, né, até para melhorar a qualidade do aplicativo, usando Crashlytics, como crescendo com o aplicativo, então analisando todas as métricas que eu falei para vocês agora, realizando o teste AB para ver se faz sentido implementar um anúncio, o Predictions, onde você consegue analisar o comportamento, rodar Machine Learning, analisar o comportamento do seu usuário sem precisar fazer nenhuma mudança dentro do app. Então, tem muitas possibilidades com o Firebase. E aqui eu trouxe só um exemplo de teste AB. Então, por exemplo, eu quero testar se o vídeo premiado de fato faz sentido para o meu app. Eu consigo criar um teste onde eu deixo o grupo controle com a configuração atual e um outro grupo com esse formato de anúncio, analisando diversos KPIs. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, como engajamento do usuário, retenção, receita, desinstalação. Então, tem muita coisa que vocês conseguem analisar como KPIs. E o nosso objetivo aqui é testar e ver se aquela exibição de anúncio realmente faz sentido e não vai afetar negativamente o engajamento e a retenção, que é o nosso maior objetivo no fim do dia. Então, em resumo, gente, foi muito rápida essa apresentação. Eu queria ficar aqui mais de uma hora conversando com vocês sobre monetização híbrida, mas eu só queria fechar dizendo que anúncios premiados, eles trazem ganhos ali com publicidade sem prejudicar os seus ganhos com IAP, com compras dentro do aplicativo e principalmente a retenção. Então, pelo contrário, eles melhoram esses índices. E vocês conseguem testar isso através do teste AB com Firebase. Vocês conseguem maximizar a impressão e CPM por meio de práticas recomendadas de análise de dados. Então, tem muita coisa para vocês analisarem dentro do painel do Firebase e também dentro do painel do Edmob. Então, entendendo ali quais são as melhores práticas para o seu app em específico. Receitas com publicidade, elas têm impacto no seu negócio, elas vêm para agregar. Então, principalmente quando você tem uma receita com usuário pagante baixa, né? Então, quando a sua conversão é baixa. E você pode usar o Predictions para observar algumas métricas, como, por exemplo, a taxa de abandono e já criar um plano de ação. O Predictions é uma ferramenta do Firebase, antes mesmo de dar qualquer problema com o seu usuário. Então, muito obrigado pela presença. Espero que vocês tenham ficado com um gostinho ali de quero mais a respeito de monetização híbrida. E vamos partir para as perguntas. Vitória, não é só você não que queria mais tempo nessa sessão, viu? Gostaria de ouvir mais sobre isso. E, inclusive, a gente tem algumas perguntas do pessoal na tela. Existe alguma pesquisa que correlacione a quantidade de anúncios com a retenção do jogador? Essa pergunta é ótima, ela aparece com muita frequência e ela assim, não existe uma resposta única, porque cada aplicativo é um aplicativo, cada jogo é um jogo. Então, eu recomendo que você faça um teste AB com o Firebase, onde você consegue analisar para o seu app, para o seu jogo, qual é a quantidade de anúncios ideal. Então, por exemplo, se você está falando de vídeo premiado, você conseguiria testar desde a localização do anúncio dentro do jogo até qual é o melhor prêmio para o seu usuário. Então, não existe uma regra de ouro, não existe uma única resposta, o ideal é testar, porque cada app é um app. Temos mais perguntas? Temos sim. Como um cliente consegue anunciar dentro de um game? Bacana. Bom, a gente divide ali entre dois grandes
momentos, né? Então, quem compra o anúncio, né? Então, o anunciante e os publishers, que são aqueles que abrem o espaço ali dentro dos seus aplicativos para receber publicidade. Então, hoje eu falei com vocês aqui só sobre essa segunda metade, que é quando você abre espaço para receber publicidade. Tem esse primeiro momento que é para as pessoas que querem investir. Então, eu recomendo que vocês acessem o site do Google Ads. Então, é facinho, só jogar no Google, que já aparece, ele tem maiores informações para vocês conseguirem investir de fato, e é super fácil. Tá certo, então, Vitória. Queria agradecer demais pela sua presença nesse painel, que foi incrível. Muito obrigada, parabéns. E você aí de casa, que está acompanhando o Big, aproveita, manda nosso link para todo mundo, para seus amigos, para a família, entendeu? A gente tem muito conteúdo bacana pela frente. Big Festival 2021, o maior festival de games e criação da América Latina.